Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nós terminamos o tempo da Páscoa, embora a Páscoa seja o centro da nossa vida e a cada Eucaristia nós celebramos a Páscoa do Senhor, e a nossa vida deve ser uma vida pascal, alguém que passa do homem velho para o homem novo, do pecado para a graça, da morte para a vida. Então, sempre a experiência da ressurreição faz parte da nossa história, da nossa caminhada. Nesse domingo, nós celebramos solenemente o mistério da Santíssima Trindade. Praticamente é o centro do ano litúrgico. Depois de termos celebrado o tempo do Natal, com o mistério da Encarnação, e o tempo da Páscoa, com o mistério da Redenção, e agora quando nós vislumbramos todo o restante do ano, até novembro, com o tempo comum durante o ano, nós olhamos justamente esse centro, que é a revelação do próprio Deus. Ele se revela a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. O grande mistério da Santíssima Trindade. A Igreja então passa a celebrar, nesses tempos que após a Páscoa, grandes momentos, né, de reflexão e ao mesmo tempo de importância para a nossa caminhada. Assim é que depois, na próxima quinta-feira, teremos também a grande festa solene do Sacratíssimo Corpo e Sangue do Senhor, Corpus Christi, lembrando justamente o grande mistério da Eucaristia. Então, nós somos chamados a estar retomando algumas celebrações, como no caso, a instituição da Eucaristia, e nós, ao mesmo tempo, proclamarmos que nós cremos nessa presença real de Jesus Cristo, do Santíssimo Sacramento da Eucaristia, na próxima quinta-feira. Então são, meus irmãos e irmãs, oportunidades que agora nós temos de podermos, de um lado, escutar a palavra de Deus e agradecer ao Senhor que nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos essa comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs, e, ao mesmo tempo, vivemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, para que nós possamos, enquanto caminharmos, chegarmos um dia a estar vivendo na vida de Deus, que é a vida de comunhão perfeita, de unidade perfeita, onde nós não nos perderemos, mas teremos a nossa identidade e a nossa vida, mas nesse mistério dessa comunhão, né, com a Trindade Santíssima, nesse caminho que nos conduz até Deus, que é Jesus Cristo, que é o único caminho que nos conduz ao Pai. E depois, na quinta-feira, teremos oportunidade de sair pelas ruas de nossas cidades, de nossas paróquias, para proclamarmos que o Senhor está vivo, presente no meio de nós, e no meio de tantas situações desse nosso mundo, com tantas passeatas de cá e de lá, nós levamos conosco o Cristo vivo na Eucaristia e queremos cada vez mais viver com essa presença em nossa vida e nesse nosso tempo também, nesse nosso mundo. Nós somos um país que é um país cristão, nós sabemos que a base nossa é cristã, embora como cristãos abertos a todas as diversas religiões, ideias, não religiões, ateísmo, mas um país que tem nos seus valores cristãos. Por isso mesmo, poder sair em procissão com a Eucaristia é recordar um pouco da nossa vida, da nossa fé, da nossa cultura, das nossas tradições, e ao mesmo tempo pedir para que aquilo que nós aprendemos do Senhor, que é o amor a Deus e ao próximo, que é o viver a fraternidade, possa acontecer cada vez mais, né, quanto mais os cristãos desempenham a sua missão. A palavra de Deus desse final de semana, domingo da Santíssima Trindade, vai nos fazer contemplar esse mistério. A revelação divina foi acontecendo pouco a pouco. Começou no Antigo Testamento e pouco a pouco foi sendo divulgado, foi sendo aprofundado, e cada vez mais o povo de Deus foi entendendo esse Deus único, um só Deus, e que em Cristo plenamente foi revelado em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim é que no Evangelho desse domingo, Jesus envia os 11 discípulos para batizar em nome da Trindade. Ele vai lembrar justamente isso, no Evangelho de Mateus, não é? E lembra isso. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide
e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. E eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra do Evangelho desse final de semana é bastante clara. Nós temos a missão dada por Jesus de sermos evangelizadores, de sermos missionários, de irmos até os confins da terra, anunciando tudo aquilo que Ele nos ensinou e nos ordenou. É bem clara a palavra do Senhor, ou seja, toda a autoridade me foi dada, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Essa é a nossa missão. Não forçando alguém, mas anunciando, testemunhando, proclamando em quem nós cremos. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, como no meio de tantas confusões de hoje, com tantos mártires, os mártires morrem, como lembrava bem o padre Raniero Cantalamessa na sua homilia que fez na Sexta-feira Santa do Vaticano, os mártires morrem de mãos postas e não com empunho de raiva ou de vingança, mas sim dando a vida, e realmente testemunhando Jesus Cristo, ide e anunciai. Então nós anunciamos com a palavra, com o exemplo de uma vida cada vez mais renovada, e temos muita gente, homens e mulheres santos que vivem essa vida como cristãos e ajudam na transformação da sociedade, e também mártires que dão a sua vida por serem cristãos, por seguirem a Jesus Cristo. Isso nós vemos com muita clareza, embora a imprensa laica não dê destaque, para justamente aqueles que são martirizados. Nós sabemos que são homens e mulheres de Deus que, por causa da fé, deram a sua própria vida. Então Jesus envia e leva para que nós possamos ajudar os povos a terem a vida. Mas para que a pessoa entre nesse povo, nesse corpo que é a igreja, ele pede que aqueles que acolhem a sua boa notícia, aqueles a quem são evangelizados, seja em proporção, em perspectiva dos pais evangelizarem seus filhos, ou adultos que já acolheram o Evangelho, sejam batizados. Ou seja, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E o batismo em nome da Trindade, que é justamente o tema desse final de semana. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Jesus fala com o Pai, e o Pai envia o seu Filho Jesus, para nos dar a vida por todos nós, o Verbo eterno que se fez carne, ele é o rosto humano de Deus, e o Pai e o Filho enviam o Espírito Santo, que é justamente a alma da igreja, que nos faz compreender, entender aquilo que Cristo ensinou, e ao mesmo tempo nos mostra o nosso coração que vai se convertendo pela ação do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, essa palavra e esse testemunho e essa festa é para nós algo importantíssimo. Aqui na leitura do Deuteronômio, leitura primeira desse domingo, a gente fala, interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, e investiga de um extremo ao outro dos céus se houve jamais um acontecimento tão grande, ou se ouviu algo semelhante, se existe algum povo, porventura, que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, sinais e prodígios, e por meio de combates, como um forte braço estendido, por meio de grandes terrores, como tudo isso, o que por ti o Senhor, o vosso Deus, fez no Egito diante dos seus próprios olhos? Houve alguma vez um Deus tão próximo que chegou para libertar o seu povo, não é? Reconhece, pois, aí tem a consequência do Deuteronômio. Quando nós percebemos esse Deus Trindade que vem até nós e se coloca a nosso lado e é um Deus pessoal, reconhece, pois, hoje e grave em teu coração. O Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra. E não há outro Deus além dele. Guarda suas leis e seus mandamentos que hoje te prescrevo, para que sejas feliz, tu e teus filhos, depois de ti, e viva longos dias sobre a terra, que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Ou seja, a palavra do Deuteronômio lembra
Olhem essa proximidade de Deus que conduz o seu povo. Alguma vez se escutou isso? Porque nós sabemos que existe toda uma busca do homem. O homem busca Deus, busca entender, compreender aí quem é Deus. Mas na revelação judaico-cristã, é Deus que se revela para nós. Ele que, através dos patriarcas, dos profetas e depois, especialmente seu Filho Jesus Cristo, nos falou quem Ele é. Por isso mesmo, a revelação de quem Ele é, da identidade de Deus, ultrapassa a nossa capacidade de compreender. Como é que nós vamos entender um só Deus em três pessoas, que não são três deuses, um só Deus em três pessoas, e justamente não cabe na nossa cabeça, porque é muito maior que a nossa cabeça. Por isso mesmo, nós assumimos, chegamos próximo desse mistério, procuramos compreender, precisamos aprofundar, mas nos colocamos aceitando e acolhendo esse mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus em três pessoas. E fala aqui a leitura do Deuteronômio, por isso mesmo somos chamados a guardar suas leis e seus mandamentos, para que nós sejamos felizes. O homem será feliz e vai se realizar quanto mais guardar, ou seja, viver os mandamentos do Senhor. E por fim, caríssimos amigos e irmãos, temos a leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura desse final de semana. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebeste um espírito de escravos para recair no pecado, mas de filhos adotivos, no qual nós chamamos Abá, ó Pai. E o próprio Espírito se une ao nosso Espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aqui então aparece na palavra de Paulo aos Romanos também a nomeação da Santíssima Trindade. O Espírito de Deus, Abá, ó Pai, herdeiro de Cristo. Então, a maneira do apóstolo Paulo falar aos Romanos, todo esse dinamismo que o cristão é chamado a viver, ele vai colocar esse dinamismo também inserido com a Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito que atua, somos aqueles que clamam Abá, ó Pai, e nós somos herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Meus irmãos e irmãs, é esse grande mistério da Santíssima Trindade que hoje nós celebramos esse final de semana, dentro da caminhada nossa na liturgia, terminado o tempo da Páscoa e retomado o tempo comum durante o ano. E praticamente a grande revelação, porque revela aquele que sempre existiu, sempre existirá, que existe acima de tudo e além de tudo. O Deus que está realmente na origem de tudo, está também no fim de tudo, e que nós esperamos que nós o conheçamos cada vez mais pela fé, no dia a dia da nossa vida, até o dia nós podemos contemplar face a face, com os nossos olhos, na vida eterna. Mas cabe a nós caminharmos e vermos essas consequências dessa presença de Deus em nossa vida e em nossa caminhada. Portanto, celebrar nesse final de semana a Santíssima Trindade é poder cada vez mais ver que nós somos criados dessa forma, para a comunhão, para a unidade, para a evangelização, e com essa vontade de cada vez mais vivemos como uma unidade que anuncia e proclama a beleza do homem, da pessoa humana, que em Cristo Jesus nos salva e nos conduz até a vida em Deus, até a vida da Santíssima Trindade. Celebremos com alegria a festa solene da Santíssima Trindade e nos preparemos para na próxima quinta-feira celebrarmos em nossas ruas o grande mistério da Eucaristia, proclamando esse Jesus, Deus conosco, que está no meio de nós, ressuscitado, presente, é nosso alimento e que nós adoramos presente na Eucaristia. Que nós tenhamos, portanto, um domingo feliz, um domingo cheio da graça de Deus, um domingo e uma semana em que nós queremos colocar em prática a palavra do Senhor, cada dia, em cada instante da nossa vida. Que assim seja, e que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.